Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de sexta-feira. Eu quero desejar uma ótima tarde, uma ótima noite a todos vocês que estão aqui conosco para mais um momento de oração. Estamos aqui na presença do Senhor. Eu creio que Deus tem bênção para a sua vida. Deus quer te abençoar nesta tarde de sexta-feira. Hoje é dia 19 de agosto de 2022. Estamos aqui crendo no poder de Deus, crendo no agir de Deus, crendo que o Senhor está conosco. E é dia de vitória na sua vida, é dia de milagre na sua vida, é dia de Deus mudar o seu cativeiro nesta tarde de sexta-feira. Se você acreditar, se você crer, Deus há de fazer coisas grandiosas na sua vida, através da oração, através da palavra de Deus, através da sua fé. Porque quando a pessoa acredita, ela crê no poder de Deus, algo extraordinário acontece na vida dela, porque Deus cuida de nós. Nesta tarde eu quero falar um pouco aqui do Salmo 23, muito conhecido, né? Um salmo que até as crianças conhecem, e o título do salmo é A Felicidade de Termos o Senhor como nosso pastor. Quem é o seu pastor? É o Senhor? Então pode ficar feliz, porque o Salmo diz a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então nós devemos entregar a nossa vida incondicional ao nosso pastor, que é o nosso Deus. E aí o Salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, aqui o salmista, Davi, ele é acostumado, porque ele também foi pastor de ovelhas. Quando ele era adolescente, jovem, inclusive quando ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, ele estava, apacentando as ovelhas do pai dele. Então ele sabia muito bem, ele entendia, porque ele cuidava das ovelhas, ele sendo humano, homem, ele cuidava bem das ovelhas do pai dele. A Bíblia nos diz que ele livrou as ovelhas do leão, do urso, quando esses animais devoradores atacavam as ovelhas do pai dele, ele defendia, aquele rebanho, não deixava nenhum se perder. Ele lutava com o leão, com o urso, matava leão, mas não deixava perder as ovelhas do pai dele. Assim somos nós, irmãos. Se Davi, sendo homem, cheio de falhas, protegia, guardava, livrava as ovelhas, do predador, assim Deus também, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos preserva. Não estamos isentos dos problemas. Ser fiel a Deus, ser cristão, servir a Deus, não é estar numa colônia de férias, que eu já disse isso aqui. Não é estar aí numa vida boa. Temos luta, temos provações, temos adversidade, mas o Senhor jamais ele nos abandona. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Davi era um verdadeiro pastor, porque ele lutava até com os... Imagina, naquela época não tinha arma de fogo como temos hoje, espingarda, rifle, não tinha. Ele tinha um cajado, nas mãos, ele tinha uma habilidade com a funda, porque ele acertou, era um estilingue, como um estilingue, ele derrotou o gigante com esta funda, mas ele não tinha arma de fogo como temos hoje. Então ele se esmerava, ele corria risco de vida, mas não deixava os predadores levar as ovelhas do pai dele. Assim é o nosso Deus, irmãos. Às vezes o inimigo, quem que é o nosso inimigo? Quem é o nosso predador? Satanás. Ele se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, querendo nos tragar. Mas precisamos estar debaixo da proteção do pastor, que é o nosso Deus. Se deixarmos a presença de Deus, estamos vulneráveis. Se sairmos da presença de Deus, estamos desprotegidos. Muitas pessoas estão sofrendo porque não estão perto do pastor, que é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele cuida de nós. Nós vamos ver aqui, ele refrigera a nossa alma, ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele guia a nossa vida. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Para sermos abençoados, para termos o Senhor como nosso pastor, o pastor vai na frente e as ovelhas vão seguindo ele.
Não é como o gado, a vaca, né? O boi que a maioria das vezes vai um na frente, mas vai aquelas pessoas atrás. Os boiadeiros tocando aquele gado, gritando, assobiando, né? Ali tocando, enviando, guiando aquele gado por trás e pela frente. Mas a ovelha não, o pastor vai andando e ela vai seguindo, ela conhece o dono. Ela confia no dono. O dono, o pastor vai andando, ou quem não precisamente o dono, mas o pastor vai andando e as ovelhas vai seguindo. Ela conhece. Por isso que a Bíblia diz assim, ainda que eu andasse, no versículo 4, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. As armas aqui do pastor. As ferramentas do pastor, a vara e o cajado. O cajado é aquele pau que tem aquela argola na ponta, porque se uma ovelha engastalhar, puxa, se ela estiver caindo, puxa ela para o caminho certo, e a vara, tem hora que precisa de vara, né? Tem hora que precisa dar umas varadas no rebanho. Então, esta é as ferramentas do pastor do nosso Deus. Né? Muitas das vezes nós precisamos ser exortados, por quê? Senão vamos deixando a presença do Senhor. Mas tem uma coisa, quando estamos sendo guiados por Deus, estamos seguindo a Deus, nós podemos andar pelo vale da sombra e da morte, mas não precisamos temer mal algum, porque tu estás comigo. Deus não nos abandona. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, como Jesus deu. O verdadeiro pastor, ela não foge quando vem o mercenário. O verdadeiro pastor, ele não foge quando vem o lobo, quando vem o leão, quando vem o urso. Ele enfrenta. Ele luta, ele dá vida pelas ovelhas. Então, se somos ovelhas de Deus, se estamos seguindo a Deus, se estamos seguindo os passos, né, a palavra de Deus, podemos ficar tranquilos. Podemos passar pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor está conosco. Não precisamos temer, porque Ele está conosco. Então, nesta tarde, o Senhor me impulsiona a dizer, o Espírito de Deus me impulsiona a dizer, o Senhor está contigo. Você não está sozinho no vale da sombra e da morte. Você não está sozinho e sozinha nessa batalha. O Senhor está contigo. Ele não te abandona, porque Ele é o seu pastor. Se você é ovelha, nós não podemos ser bode. Né? Porque o bode vai ser separado. Precisamos ser ovelha. É diferente, eles até parecem um pouco, mas o bode não é igual à ovelha. Então precisamos ser ovelha. Se somos ovelha do Senhor, se Ele é o nosso pastor, podemos ficar tranquilos. Aleluia. Olha só. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. As misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E aqui a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Então precisamos estar na posição de ovelha. Muitos falam, muitos se alegram, é muito bonito, muitos lêem, muitos cantam o Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, mas nós não podemos esquecer que precisamos cumprir o papel de ovelha. E ovelha, ela é submissa ao pastor. A ovelha, ela é guiada pelo pastor. A ovelha segue o pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Pode estar tudo ali de vários pastores misturada. Nelas pastando junto ali, tudo misturado com várias ovelhas de vários pastores. Mas quando um chama, as ovelhas daquele pastor conhecem a voz do seu pastor. E elas vão. E quando essa ovelha não ouve a voz do pastor, se ela for rebelde e não ouvir a voz do pastor, ela pode perecer. Porque o pastor, a ovelha é um dos animais mais, como se diz, sem defesa contra os predadores. Elas são sem defesas. Elas não têm defesa. Então precisa da proteção do pastor.
Olha só a nossa dependência de Deus, irmãos. Somos comparados a ovelhas. A ovelha não tem defesa. Quando vem o predador, ela não tem defesa. Quando vem o lobo, vem o leão, vem o urso, vem o predador, ela não tem defesa. É um animal dócil, um animal manso. Então, nós somos comparados à ovelha. Olha lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o tanto que somos dependentes de Deus, irmãos. É Ele que nos guia às águas tranquilas. Você quer ter paz? Quem sabe você nesta tarde está atribulada, atribulado. Olha só, deitar-me faz, olha só, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem sabe você está precisando um pouco de paz. Quem sabe você nesta tarde está precisando ser guiado às águas tranquilas. É só Deus que pode fazer isso na sua vida. Então se submeta ao pastor. Se submeta ao nosso sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se submeta à vontade de Deus. Fica na qualidade de ovelha, que depende do pastor, que segue o pastor, que obedece ao pastor, que está perto do pastor. Esse é o nosso dever. Por isso que Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará desde que estamos junto com Ele. Se sairmos de perto dele, vai nos faltar o alimento, vai nos faltar a paz, vai nos faltar a proteção de Deus. Por quê? Saímos da presença, saímos de perto do pastor. Então precisamos reconhecer que o Senhor, nosso Deus, é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas precisamos reconhecer que somos ovelha e que devemos estar na dependência total de Deus. Não podemos sair de perto dele. Quando nos rebeliamos, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós damos as costas, o ombro para Deus, não queremos ouvir, nos entramos na rebeldia, desobedecemos o nosso pastor, saímos de perto dele, somos como um bode. Bode é assim. Bode não é dócil. Bode vive dando cabeçada. Ele até parece, mas não é ovelha. Ele até disfarça, mas ele não é ovelha. Então precisamos ser ovelha, porque temos um pastor que cuida de nós. Se submetermos ao pastor, se fazermos a vontade do pastor, se seguirmos ele, como eu disse aqui, o pastor vai andando, nós vamos seguindo. Com certeza vamos ter provisão, proteção e amor para conosco. Aleluia. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque a ovelha confiava totalmente no pastor. Por mais que ela andasse no vale da sombra e da morte, por lugares terríveis, tenebrosos, sombra, escuridão, vale, buraco, lugar baixo, da sombra e da morte, lugar terrível, perigoso. Mas elas confiavam no pastor, porque o pastor estava na frente. Ela sabia se viesse o lobo, se viesse o leão, se viesse o devorador. O pastor estava ali para dar a vida pelas ovelhas. Assim temos o nosso Deus, que Jesus, que já deu a vida por nós, lá na cruz do Calvário. Então não precisamos temer, mesmo que passarmos pelo vale da sombra e da morte. Não precisamos temer mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você nesta tarde. O Senhor está com você, meu irmão e minha irmã. Não temas, creia somente. Siga o seu pastor, que é o nosso Deus. Siga as pisadas do nosso pastor. Não afastemos dele. Tem hora que ele vai usar a vara para nos corrigir. Tem hora que ele vai usar o cajado para aquela argola para puxar nós para o caminho. Nós começamos ali andar no despenhadeiro, porque ali onde foi escrito, Davi, quando escreveu, ele entendi, tinha muito despenhadeiros, tinha muito ali encerrado, não tinha planície, mas tinha aquele chão muito irregular de montanhas. Então tinha hora que precisava de puxar a ovelha pelo cajado, para ela não cair no despenhadeiro. Assim o nosso Deus cuida de nós. Tem hora que ele nos corrige, tem hora que ele usa a vara para nos corrigir, tem hora que ele usa o cajado para nos trazer para o caminho.
Isso tudo é para o nosso bem, para não sermos devorados pelo leão que ruge ao derredor e procurando a quem possa tragar. Então, se estivermos na proteção do verdadeiro pastor, se estivermos na proteção de Deus, aquele que vive em derredor, rugindo como leão, ele não nos traga. Mas se sairmos da presença do pastor, esse leão, que essa imitação de leão, que é o leão verdadeiro, é o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus. Mas Satanás ruge como leão, ele não é leão, ele ruge igual leão, buscando a quem possa tragar. Se sairmos da presença de Deus, esse inimigo da nossa alma, esse devorador pode destruir a nossa vida. Então precisamos estar na proteção do nosso Deus, na proteção do nosso pastor. E ele está aqui nesta tarde para dizer para você, ele te ama, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua família. Olha só, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus quer refrigerar a sua alma nessa tarde. Quem sabe você está aflito, aflita, está desesperado, desesperado. São tantos os problemas, são tantas as aflições, mas Jesus está aqui nesta tarde e ele quer refrigerar a sua alma em nome de Jesus. Amém? Toma posse desta palavra. Somos ovelhas. Então, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus está na posição de pastor. E eu e você precisamos estar na posição de ovelhas para sermos abençoados. Muitos querem ter o Senhor como pastor, mas não quer ser ovelha. É bode, não vai ser abençoado. Temos que ser ovelhas do nosso pastor. Amém? Porque o nosso pastor, com certeza, ele nos guia para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Aleluia. Aqui é uma figura de linguagem, né? Nós não somos ovelha, nem o Senhor é uma figura de linguagem, mas para que nós pudéssemos entender a qualidade de ovelha e a qualidade de pastor, como Deus cuida de nós. Está aqui o caderno de oração, já passamos para mais um caderno novo aí, ó. Nós compramos esse caderno e a minha esposa começou a marcar nele antes de ontem. E está aqui os pedidos de oração. Está aqui os pedidos de oração. E nós vamos estar orando. Você pode deixar o seu pedido de oração, que nós vamos estar colocando tudo diante de Deus. Crendo nesse pastor que cuida de nós. Crendo nesse pastor que nos ama. Crendo nesse pastor que ele nos guia, nos leva à água tranquila, a pastos verdejantes. Aleluia. Ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco, Ele não vai nos deixar perecer. Ele não nos abandona momento nenhum. Vamos orar nesta tarde de sexta-feira? Vamos fazer a oração da fé? Eu te convido, vamos unir a nossa fé neste momento e vamos estar clamando pelo nosso pastor. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, que mais uma vez eu estou aqui na tua presença, Deus meu. Agora nesta tarde, Senhor, desta sexta-feira, agradecido por ter o Senhor como nosso pastor. Lemos aqui o Salmo 23, que muito nos conforta, dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas esse Salmo nos remete, meu Deus, à dependência da ovelha do pastor. E nós estamos, meu Pai, na dependência do Senhor. Nós somos como uma ovelha dependente do pastor. E nós estamos aqui nesta tarde, nesta noite de sexta-feira, dizendo, ó Deus, nós precisamos e dependemos do Senhor. Pai, nesta tarde, visita os nossos ouvintes. Visita todos que estão aqui ligadinhos conosco. Todos que estão na condição de ovelha. O Senhor é o pastor deles. O Senhor é o nosso pastor. Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor não nos guardar, nós seremos devorados. Se o Senhor não nos guiar nas águas tranquilas, nós sofremos. Se o Senhor não nos guiar no vale da sombra e da morte, com certeza vamos perecer com o inimigo das nossas almas. Mas nesta tarde, noite de sexta-feira,
Nós sabemos que estamos protegidos pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor conduz, comanda, dirige a nossa vida. Ó Deus, nos ajuda. Visita o teu povo, visita as tuas ovelhas nesta tarde, nesta noite. Traz o refrigério, traz o alívio, traz paz para os corações que estão aflitos. Deus, faz milagres nesta tarde. Visita todos que colocaram seus nomes no caderno de oração, todos que deixaram seus pedidos, e nós colocamos aqui neste caderno de oração. Deus, visita estas vidas, visita esses pedidos, visita estas pessoas, meu Pai, faz um milagre na vida destas pessoas, visita todos que estão orando conosco nesta tarde e noite de sexta-feira. Pai, entra com a providência, repreenda toda doença, toda dor, todo mal, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. Senhor, vai entrando, Pai, em cada lar, entra em cada coração. Deus, faz milagre, salva a família, liberta, Pai, dos vícios, faz milagres, meu Pai. Ô Senhor, traz o refrigério para esta pessoa que está aflita nesta tarde. Eu repreendo toda seta maligna, eu repreendo todo mal, todo levante contra a vida deste irmão, desta irmã. Senhor, faz milagre, que todo o poder do inimigo caia por terra, toda ação do inimigo nesta tarde caia por terra, em nome de Jesus. Deus, visita os que estão doentes, Pai, da saúde. Visita aqueles que estão com dores, meu Pai. Tira toda dor. Visita esta pessoa que está aflita, triste, oprimida, pensando em tirar a própria vida. Deus, eu repreendo esse espírito de morte. Pai, eu repreendo esse espírito de suicídio. Deus, eu repreendo todo o mal contra as famílias, meu Pai. Abençoa as famílias, abençoa os lares. Visita aqueles que têm se isolado, aquelas pessoas que têm ficado trancadas dentro de um quarto, se isolado no escuro. Deus, liberta estas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, eu mando embora todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, os adolescentes, jovens, adultos, visita as crianças, meu Deus. Faz milagres nesta tarde, faz milagre na vida dos nossos ouvintes. Deus, é no nome de Jesus que suplicamos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, entra com providência na vida financeira, meu Pai. Abre portas para os nossos irmãos que estão passando numa situação adversa na vida financeira. Faz milagres, meu Pai, na vida financeira. Traz a prosperidade, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Ô, Senhor, aqueles que estão endividados, Deus, tenha misericórdia, ajuda esta pessoa a saldar as suas dívidas. Meu Pai, dá uma direção, dá uma luz. Meu Pai, abre portas, abre os caminhos do teu filho e da tua filha. Pai, também visita todos que têm contribuído, meu Pai, nesta obra. Abençoa, prospera, multiplica na vida do teu filho e da tua filha que tem investido nesta obra. Deus, faz um milagre na vida de todos. Deus, abençoa o teu povo. Dá um final de semana abençoado de livramentos. Abençoa o nosso fim de semana, Deus, que nós possamos estar na tua presença, Deus, como o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas do teu pasto. Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui. Ah, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. Pai, esta é a oração que fazemos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse do teu milagre. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Fique na posição de ovelha. E ele, na posição de pastor, ele vai guiar a sua vida para os melhores lugares que você possa imaginar. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e noite de sexta, ótimo final de semana a todos. Eu vou deixar agora um testemunho para edificação da nossa fé, prometendo voltar às 0 horas, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastora Débora e pastora Araripe. Eu venho dar mais um testemunho, como Deus é maravilhoso. Eu tinha pedido oração para a pastora Débora e para a pastora Araribes, que o meu neto tinha se separado da minha neta, né? Não estavam bem, né?
Ainda a pastora falou para mim, tenha calma que Deus sabe de todas as coisas. Se for para, às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é, né? E daí eu deixei na mão de Deus. E com a graça de Deus, depois de 8 meses de se separar, de estarem separados, agora voltaram para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo que a gente pede, Deus atende. Deus é misericordioso. E obrigado por esse canal maravilhoso, que Deus abençoe vocês sempre, muito, muito, porque são um canal de bênção, uma família abençoada, que ajudam a gente nas orações. Eu tenho muita fé. E que Deus sempre dê essa sabedoria, esse discernimento a vocês, para que estarem sempre orando por as pessoas, e com este canal as pessoas tenham mais fé. E obrigado por tudo. Deus é fiel, é maravilhoso e vai abençoar muito vocês. Amém. Sou Albina ali de Curitiba. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus, pastora Débora e pastora Araripes.